Olá, vamos começar o nosso vídeo sobre a continuação de conjuntos, que são conceitos simples, mas eu repito que o importante é adquirirmos um raciocínio matemático. Esse curso está sendo dado para pessoas que não são da área das exatas também, né? Não somente nesse momento, mas possivelmente em outros momentos virão pessoas que são de outras áreas, que não sejam da exatas. Então a ideia geral aqui, que todo mundo já viu, conjuntos, todo mundo já viu noções de operações. É a gente organizar um raciocínio para poder, no final, fazer interpretações e possibilitar que consigamos compreender modelos associados às nossas pesquisas. Nós então havíamos falado do conjunto dos naturais, que é esse N estilizado, né, que representa o N de uma maneira geral, que é o conjunto daqueles números que originaram, né, os raciocínios matemáticos e que os matemáticos mais recentes consideram a base para as demonstrações matemáticas de operações, as operações básicas. Os naturais são os números positivos, que pode ser incluído o zero, dependendo de alguns autores. Os inteiros são os números positivos, o zero, e os opostos dos positivos, que são os negativos. Então nós podemos dizer aqui, ó, que o conjunto dos números naturais ele é abarcado, né? Ou está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Nós, então, paramos aqui e vamos dar continuidade com os números chamados de racionais. A palavra racional vem de razão. Razão lembra uma fração. Ora, a fração, você tem um numerador dividido pelo denominador. Veja que a partir daqui, ó, eu posso pegar o número 3, dividir pelo número 1, e eu vou ter como resposta 3. Ora, se o racional ele é uma razão entre dois números, nesse caso, ó, os inteiros e os naturais estão contidos dentro dos racionais. No entanto, nós também podemos ter 3 dividido por 2, vai dar 1,5. Nesse caso, 1,5 com essa parte decimal não está, não contempla os números naturais nem os números inteiros. Então nós podemos aqui, ó, dizer que os números racionais abarcam os naturais e os inteiros, ou seja, que o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros estão contidos dentro dos racionais. Dentro dos racionais, existe também um tipo de número que a resposta gera uma infinita quantidade de números que se repetem. 1 dividido por 3 dá 0, 3, 3, 3, indefinidamente. Isso aqui é chamado de dízima periódica. Nesse caso, é uma simples. Se você pegar a sua calculadora científica, e utilizar corretamente as informações dela, escrever lá assim, você quer as respostas de todas as contas de forma exata, você colocar 1/3, a resposta vai ser 1/3. Colocar 1 dividido por 3, a resposta 1/3. Mas se você colocar lá aproximado,
a resposta de 1 dividido por 3 vai ser 0,333, com a quantidade de casas que você definir lá. Isso é o que se chama de aproximado. Por que isso? Como é que um número pode ser exato e aproximado? 1 sobre 3 é considerado exato por causa do seguinte. Vamos pegar o 0033, desculpa, o 0333 e vamos multiplicar por 10, ou seja, 10x, ele multiplicado por 10 vai dar 3,333. Eu vou colocar quantos 3 me interessarem. O número mesmo, ele é x. Então vamos colocar aqui, ó, 0, 3, 3, 3, de forma a coincidir com o que está em cima. Isso aqui é um artifício matemático, né? Que é até interessante. 10x menos x dá 9x. E vai ser igual a 3,333 menos 0,333, que vai dar 3. Ora, x então vai ser igual a 3 dividido por 9. Simplificado por 3, 1/3. Então, esse número infinito, vamos dizer assim, esse decimal infinito, se torna exato quando utilizado na forma de fração. A ideia geral do raciocínio matemático, né? Então, o número dos racionais nasceu de relações entre números inteiros, entre números naturais. Isso era utilizado desde a Babilônia. Então, nós podemos aqui, olha, definir que das operações que nós conhecemos, todas elas, a operação de soma, ela já existe dentro dos naturais. Por quê? Raciocínio simples. Todo número natural somado com número natural gera um número natural. Então, ele existe completamente dentro dos números naturais. E, evidentemente, se existe nos naturais e os naturais estão contidos dentro dos inteiros e dentro dos racionais, eles também têm operação de soma. A operação de multiplicação também acontece dentro dos números naturais. Porque um número natural multiplicado por um número natural sempre é outro natural. Isso aí você pode testar à vontade, né? Então, essas duas operações aqui, ó, são operações básicas que existem desde os números naturais. A diferença, ou seja, usar o sinal de menos, na matemática, ela é uma soma com o oposto. Então, se nós fizermos, por exemplo, ó, 5 mais menos 6, que vai dar menos 1, menos 1 não existe nos naturais, mas existe nos números inteiros. E o menos 6 só existe nos inteiros, porque ele é o número oposto de 6. Então, a diferença passa a existir somente a partir dos números inteiros. No caso da divisão, você vai observar que ela, em termos de ser completa, ela não pode existir nos números naturais nem nos números inteiros. Porque se fizer a divisão do número natural 3 por um número natural 2, o resultado, que é 1,5, ele não pertence nem aos naturais nem aos inteiros, mas pertence aos racionais, mesmo que seja uma dízima periódica. Então a divisão se torna completa nos números racionais. Há divergências em relação a isso, mas nós vamos deixar dessa maneira.
Isso é, de certa forma, interessante, porque para a gente trabalhar de forma natural com todas as operações, nós precisamos de um conjunto que permita que elas existam o tempo todo. De outra forma, nós não conseguiríamos trabalhar. Ou pelo menos estaríamos limitados a isso, né? Só lembrando que a diferença é a soma do oposto. E no caso da divisão, é a multiplicação pelo inverso. Então, eu posso multiplicar 3 por 2. O inverso de 2 é 1/2. Assim como o inverso de 3 é 1/3. O inverso de 4 é 1/4. Então, multiplicando por isso, olha só, nós já sabemos que vai dar 3 meios. Efetuando a divisão, 1,5. Então, em função de definição, nós podemos usar a soma e a multiplicação como conceito básico, né? Sendo que a utilização dos conceitos de oposto, que nós vimos no conjunto dos números inteiros, é utilizado na diferença, e o conceito de inverso, né? Ele é utilizado na divisão, ok? Ora, isso aqui tudo eu acho bem interessante porque são raciocínios matemáticos. Na minha experiência como professor há algum tempo e tendo trabalhado na área de exatas também um tempo, o que a gente percebeu é que a matemática ela apresenta algumas dificuldades para os alunos, principalmente devido a esses tipos de raciocínio, que eles não levam a algo que não seja abstrato. Então, isso que nós acabamos de falar é um raciocínio abstrato. Por exemplo, se você sabe utilizar a multiplicação, a divisão, a soma, naturalmente você utiliza. Mas quando você começa a fazer esse raciocínio de oposto, de inverso, da existência das operações dentro dos conjuntos, principalmente o aluno que não está afeito às exatas ou a raciocínios, eu diria raciocínios mais definidos, porque enquanto nós temos pessoas com facilidade imensa para dizer várias coisas sobre um determinado assunto, ela tem dificuldade de limitar esse assunto. Então, na história, em algumas áreas da biologia, na geografia, na filosofia, quando um assunto é colocado, a pessoa começa a discorrer sobre esse assunto com várias ideias vindo à cabeça. A matemática ela é diferente nesse sentido. Você não consegue buscar ideias aleatórias e jogar, porque ela é dedutiva. Você precisa seguir estritamente um determinado raciocínio. E vamos dizer que essa falta de liberdade incomoda as pessoas, né? Só que para estudar matemática e aproveitar as suas ferramentas é necessário esse limite. Um caso interessante, já na Grécia, nós sabemos que o teorema de Pitágoras ele foi descoberto já na Babilônia, né? Mas eles trabalharam bastante, fizeram demonstrações sobre a existência das relações do triângulo retângulo na Grécia. E um dos questionamentos, né, é sobre o triângulo retângulo de lados iguais a 1 e achar qual o valor dessa hipotenusa. Olha, nós sabemos que o triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Nada impede que esses catetos sejam iguais. Quando os catetos são iguais a 1, nós temos que h ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 ao quadrado, que é 1. O que nós teremos aqui
é que h ao quadrado é igual a 2. Antes de fazer o próximo passo, que é colocar h igual a raiz quadrada de 2, nós podemos escrever que h vezes h é igual a 2. Esse era o raciocínio dos gregos. Não é como a raiz quadrada que nós aprendemos hoje. É qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 2. Esse era o raciocínio. Então hoje nós representamos assim, né? Com bastante simplicidade. Essa representação ela não existia na época. Para eles era qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 2. Nessa busca, eles chegaram à conclusão que simplesmente você não conseguia um número finito em termos de casas decimais que pudesse ser igual a 2. Então, eles chamaram esse número aqui, principalmente os pitagóricos, de incomensuráveis. Ou seja, aquilo que não pode ser medido. Só que isso aqui é aplicado para números, né? Porque a palavra imensurável ela não tem o mesmo sentido. Isso aqui é matemática. O que é incomensuráveis? Eles chegavam a incomodar tanto os gregos que consideravam que os números eles eram a representação da natureza, que era proibido falar sobre eles na sociedade pitagórica, até onde nós sabemos. Não é somente da natureza que ele nasceu em relação ao triângulo retângulo, mas de outra questão natural, que desde os babilônios e até tem informação na Bíblia, que é a circunferência, o comprimento dela, dividido pelo diâmetro. O comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro dá um número que nós chamamos de π. Os judeus colocaram que π tinha um valor de 3. Outros, os babilônios, deram um valor de 3,10 ou alguma coisa assim. O grego Arquimedes chegou a acertar as 4 primeiras casas, 3,1415. Só que o π ele é um incomensurável, faz parte da natureza. Esses números, então, que não têm fim em relação às casas decimais, eles hoje são chamados de irracionais. Interessante que o nome lembra que não faz parte da razão, né? Esses irracionais, representados por um i, né? Eles são um conjunto à parte, porque eles estão aqui, ó, do lado do conjunto dos racionais, mas não faz parte do conjunto dos racionais. Não entra ali no conjunto dos racionais. E nem ele abarca os outros conjuntos em relação à existência desses números infinitos. Hoje, utilizando técnicas de computação, chegaram a milhões de casas depois da vírgula para o π e não foi encontrado ainda, se é que vai ser encontrado, o fim dessas casas decimais. Os números irracionais a gente acaba usando sem perceber. Mas para não ter problema, nas nossas contas nós aproximamos, né? Então, no ensino médio, muitas vezes o pessoal fala assim, ó, pi, quanto que eu uso? 3,14. Na universidade, na calculadora científica, ela tem o pi. Você aperta o pi. Se você escolheu 9 casas decimais, serão usadas 9 casas decimais na conta. E assim por diante. Juntando todos esses números aqui, ó, e todas as suas operações,
existem os números reais. Os números reais são aqueles que tudo que a gente falou aqui está contido nele. Então, ele é o conjunto que nos interessa, é o conjunto que nós vamos trabalhar, em que todas as operações estão mantidas. Então, ele é o conjunto que abarca todos os conjuntos. Aqui. Esse é o conjunto dos números reais. E abarca todas as operações conhecidas. Depois dele, ainda tem o conjunto dos números complexos, e esses não nos interessam no momento. Dessa parte que a gente viu de conjunto, só uma noção geral, é o que normalmente se ensina no, como assim, um pré-cálculo para o entendimento de limites e derivadas que nós vamos precisar conhecer, pelo menos um pouco. Essas informações, elas são fundamentais porque nós vamos trabalhar principalmente com funções. E a função, ela apresenta uma característica muito importante para nós. Não só para nós em termos de modelos matemáticos nas ciências ambientais, mas em termos de matemática. Porque as funções, elas deram o que nós vamos chamar de mobilidade para a matemática. Vou colocar isso aqui porque é muito importante. Por que mobilidade? É claro que nós estamos aqui saltando, né, vários conceitos matemáticos, vários exercícios matemáticos. Mas, por exemplo, se eu tenho aqui 10x é igual a 9x menos 3. Nós vamos achar o valor dessa equação, né? X é igual a menos 3, e x é igual a menos 3 e pronto. Você não tem aqui, ó, uma mobilidade. Você usou uma equação para achar um número. Esse número aqui, ó, esse x, aqui, ele é uma incógnita que foi descoberta. Incógnita. E qual que é a diferença desse x com o x, por exemplo, em que você escreve, ó, f de x é igual a x mais b. F é a função de x. Ora, a função de x, ela já dá outro valor para x diferente de uma incógnita. Ele é uma variável. Por que ele é variável? Porque o x, para muitos valores, ele tem muito f de x. Então, só como exemplo aqui, ó, vamos colocar uma função ax mais b, em que aqui é o b, aqui é o x, que é o eixo das abscissas, e y ou f de x, que é o eixo das ordenadas. Então, para muitos valores de x, você tem valores correspondentes de y. Então, o x não é mais uma incógnita. O x é uma variável. Isso me permite fazer análises importantes. Por exemplo, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu esses dias. Logo antes dessa quarentena, um professor de história me perguntou se essa preocupação ela era válida. Eu falei que a minha preocupação maior era como matemático do que como biólogo. Por quê? Por causa de uma questão bem simples. Para ele entender, eu contei para ele a história, depois vocês podem pesquisar, do jogo de xadrez.
A história do jogo de xadrez ela é bem filosófica e bem interessante. Um rei, ou um pachá, né, parece que foi na Índia a história, ele, numa guerra, perdeu um filho, ficou muito triste, e para acalmar o rei chamaram um sábio. E o sábio ensinou para ele o jogo de xadrez. Ele ficou feliz demais e ainda percebeu que para ele poder ganhar, ele tinha que perder o príncipe. Na época, o príncipe substituía o que nós chamamos de rainha hoje no jogo de xadrez. E ele, entendendo a situação, quis pagar o sábio, né? E o sábio falou que não precisava receber, mas ele fez questão de pagar e disse que era muito rico e poderia dar ao sábio o que ele quisesse. Aí o sábio então falou: eu quero arroz, né? E a quantidade de arroz é bem simples. Eu quero 1 grão de arroz na primeira casa do jogo de xadrez e que ele vá duplicando até a última casa, que são 64 casas. Então, na primeira casa, 1, 2, 4, 8. Veja bem que na aparência não significa muito, não. Mas são 64 casas. Utilizar esse raciocínio, olha só. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. Essa aqui é a primeira casa, a segunda, a terceira, a quarta casa. A quarta casa é elevada a 3, na terceira casa é elevada a 2. Então, ele queria uma quantidade simples de arroz, 2 elevado a 63, que começa com 0. Se colocar isso aqui no gráfico, vai acontecer isso aqui. É uma situação complicada. Por que é complicado? Porque esse crescimento ele é rápido demais, ele é exponencial. No crescimento exponencial, a taxa de crescimento é muito grande. Então, quando você fala, tem apenas 20 casos, mas 20 casos que, dependendo do expoente da função exponencial, isso rapidamente se transforma em vários casos em termos de grande quantidade. Se você colocar aqui, 2 elevado a 63 numa calculadora, você vai ver que é um número estrondoso, né? Eu não vou continuar a historinha, mas é um número estrondoso. Talvez seja bom até você colocar isso. É claro que o Pachá lá não conseguiu pagar, porque essa quantidade aqui, olha, se na época em que essa lenda aconteceu, até hoje não foi produzida a quantidade de arroz suficiente para pagar o sábio. Tamanha a quantidade dele. Tudo isso aqui, é para você perceber que as funções variáveis permitem gerar previsões. E essas previsões, elas são muito importantes, como a gente está vendo agora na questão da epidemia. Só para você ter uma ideia, o x ele cresce pouco, enquanto o y cresce muito, ou seja, o f de x, né? Mas mais do que a epidemia, vamos deixar então uma maneira mais calma aqui, né? Toda epidemia, mais cedo ou mais tarde, ela se transforma numa parábola. Ela cresce muito, ela vai chegar num patamar e depois vai descer. Então, quando a gente olha aí na internet, os vários modelos, né, da epidemia, a gente tem que tomar cuidado. Esse que eu mostrei, essa parte aqui, que é uma exponencial. Muitos gráficos estão mostrando até aqui, ou seja, mostrando até aqui significa isso. Aí dá a impressão que ela vai continuar. Mas essa outra parte ainda não chegou em lugar nenhum, que é a parte dos casos diminuírem de quantidade. Mas a tendência é que seja uma parábola, em termos de estudos epidemiológicos. Tudo isso que nós falamos até agora é previsão. As funções
nos dão condição de prever circunstâncias, situações, e isso é o que é fundamental para os modelos matemáticos na ciência, gerar previsão. Eu tenho, então, um conjunto de dados e eu posso simplesmente citar esses dados. Eu posso simplesmente fazer contas com esses dados. Mas se eu gero um modelo, o modelo me permite fazer previsões. E a base do modelo matemático, então veja bem, os dados geram os modelos. Então, o que é esse modelo? Ele me permite fazer previsão, que é o que a gente escreveu ali. E essa previsão, ela acontece na forma de função. Então, as funções é que determinam a base do meu modelo matemático. Aí nós vamos estudar um pouquinho sobre as funções. Isso é fundamental. Veja que o que mais interessa disso aqui, ó, é o raciocínio, é a lógica do processo. É conseguir montar um gráfico com os meus dados. É conseguir interpretar o gráfico de papers, de artigos, analisando as funções. É conseguir gerar previsões e entender as previsões. Por isso a importância da função. E as funções existem com base nos conjuntos, porque a função ela existe em função de conjuntos específicos, que são conjuntos de relações. Como nós falamos, nós não estamos passando em detalhes, apenas dando noções gerais. Não é um curso específico de matemática, é um curso de generalidades e das quais os conceitos de modelos que nós queremos são conceitos gerais. Um curso de modelos matemáticos para matemática ou para a área de exatas, ele considera que isso tudo aqui já está muito bem conhecido, né? E estando muito bem conhecido, a situação fica bastante complexa. Na próxima aula, a gente começa então a trabalhar com as funções e, se der tempo, a gente já começa a trabalhar também com os conceitos básicos de limites e derivadas.